Eu sou professora associada do Departamento de Genética da USP, onde eu faço pesquisas com célula-tronco embrionária e com genética humana em geral. E eu estou aqui para conversar sobre células-tronco, sobre essa polêmica dos embriões, da célula-tronco embrionária e o que mais vocês estiverem interessados aí dentro da genética humana. No Brasil, a gente tem muita gente estudando as células-tronco, que a gente chama de células-tronco adultas, aquelas da medula óssea, do sangue do cordão umbilical. Então, a gente está bem avançado nesses estudos. Com as células-tronco embrionárias, que são aquelas derivadas do embrião lá da fertilização in vitro, a gente está bem atrasado, porque só em 2005 que foi aprovada uma lei que deixa a gente trabalhar com essas células. Essas células surgiram em 1998 nos Estados Unidos, Israel, e 7 anos depois a gente conseguiu aprovar uma lei que permite que a gente trabalhe com elas. E essa lei está até hoje aí, foco de polêmica, e agora tem uma ação de inconstitucionalidade, ou seja, tem gente que acha que essa lei é inconstitucional e isso está sendo julgado no Supremo Tribunal Federal. Então, tem muito pouca gente ainda trabalhando com célula-tronco embrionária no Brasil. A gente espera que aumente isso. Bom, dentro dessa área, você tem aí toda a área de reprodução humana que, enfim, tem ajudado muita gente a ter filhos, né? Então, você tem técnicas, seja de inseminação artificial ou fertilização in vitro, que ajudam pessoas que, da forma natural, não conseguem ter filho. E a gente espera que, com o conhecimento do genoma humano, com a genética, a gente possa cada vez mais conhecer melhor a nossa biologia e, dessa forma, desenvolver, melhorar nossos métodos de prognóstico, de diagnóstico de coisas, de suscetibilidades a doenças que a gente tenha. E que também a gente possa desenvolver uma medicina mais avançada, mais direcionada para os problemas específicos. Então, enfim, a ideia é melhorar a qualidade de vida humana. Eu comecei, na verdade, eu sou formada em física. E quando eu fui fazer vestibular, a gente não tem a menor ideia do que quer fazer da vida, então eu era boa em matemática e física, então a gente faz aquela equação, então fiz vestibular para engenharia. Eu tinha achado biologia, no colégio, biologia uma decoreba, mas eu tinha adorado a parte de genética, do azão, azinho, A com T, C com G, porque isso tinha lógica, isso fazia sentido. Eu adorava isso, mas não o suficiente para fazer alguma graduação em ciências biológicas ou biomédicas. E aí, no meio do caminho lá da engenharia, eu comecei a ver muita coisa sobre engenharia genética, a história da gente poder pegar o DNA e manipular, e biotecnologia, fiquei super interessada. Mas nessas alturas eu já estava no 3º ano de engenharia, então jogar fora isso para fazer outro vestibular não valia a pena, então eu mudei para física, que era uma ciência pura, 4 anos em vez de 5 da engenharia, me formei em física e já comecei a estagiar em laboratórios de biologia molecular, de engenharia genética. E adorei, vi que era isso mesmo, e aí depois fui fazer pós-graduação nessa área. Pois é, a polêmica é sobre um tipo específico de células-tronco, que são as células-tronco embrionárias. Tá? As células-tronco embrionárias, elas são polêmicas porque elas são derivadas de um embrião humano. É importante deixar claro que quando a gente fala de embrião humano, as pessoas tendem a pensar num feto, né, com um coraçãozinho batendo, e não é disso que a gente está falando. A gente está falando de um embrião num estágio muito inicial do desenvolvimento. Aquele embrião feito por fertilização in vitro. Tá? Esse embrião nunca esteve no útero de uma mulher. Então, esse embrião tem em torno de umas 100, 150 células, ele ainda não tem forma nenhuma, e ele ainda não foi transferido para o útero, não se implantou, nada disso. E ele sobra dos ciclos de fertilização in vitro. E quando ele sobra, eles ficam congelados. Se os pais não querem mais ter filhos, eles ficam aí esquecidos em congeladores.
Então, e por que a polêmica do uso deles? Porque a gente tem que destruir esses embriões para conseguir retirar deles as células tronco embrionárias. E para muita gente, esse embrião é uma vida humana igual, equivalente, com os mesmos direitos que qualquer um de nós aí nascidos vivos. Então, isso seria um assassinato. Tá? Então, isso de um lado. Do outro lado, a gente tem aí um entusiasmo muito grande da comunidade científica para o trabalho com as células tronco embrionárias. Elas são o tipo mais versátil de célula-tronco que a gente conhece. Enquanto as células da medula óssea e do sangue do cordão umbilical, elas têm uma capacidade de dar origem a poucos tecidos do nosso corpo, as células tronco embrionárias podem virar qualquer coisa do nosso corpo. Elas podem virar músculo, neurônio, sangue, osso, enfim, qualquer tecido do corpo humano. Então, por isso que a gente gostaria de trabalhar com elas até para, quem sabe, elas serem fontes de tecido para transplante para diferentes doenças. Mas, como envolve a destruição desse embrião, e para alguns isso é uma vida humana, igual a mim, igual a vocês, isso é inaceitável. Isso é um preço inaceitável para se pagar pelas pesquisas com as células tronco embrionárias. Agora, essa discussão não é privilégio do Brasil, não. Isso é discussão no mundo inteiro. No mundo inteiro, praticamente, isso é polêmico.